Começar a gravar. Lógico que é legal. Bistequinha, se eu cair, não é culpa minha não, pai. Que a internet é uma bosta. Ah, mas cair, levanta. E cuidado pra não machucar. Ai, Meu Deus! Ó, gente, vocês viram a nova função do Zoom? Agora, se você escrever, aparece seu nome? É. Não apareceu. Agora Apareceu aparece. sim. Será? Deixa eu ver. Não, apareceu. Pode deixar que eu acredito em vocês. Como assim, gente? Olha lá, ó, Davi Agora, se você Dias. escrever, aparece o nome de quem escreveu. não tem mais legal. não tem como É legal zoar porque agora não vai ter aquela chatice, sabe? Ah, Não tem como zoar, mano. eu queria dar aula aqui, hein? Queria falar nada não, Tá bem mas... que eu avisei, né? Isaac. Agora aparece. Isaac, calma, cara. Ô, Nossa! você falou uma pergunta só, você repetiu a mesma pergunta. Não pode. Então, é a mesma pergunta. Então, ele não falou se podia repetir mais. Meu Matheus é sem H. Não, mas aí tá é o falando meu, dele. Matheus. Ah, tá. Davi. Tá colocando o nome dele. Isso, Matheus. Ah, você tem Matheus no Davi? Pois Davi, é, cara. Dias e Matheus. Caramba, Davi. Então eu posso chamar de Matheus. Mas não, você pode chamar ele de Eita, Dadá. não, Matheus é meu avô. Hã? Dadá. Chama ele de Não, Dadá, é porque melhor. eu... Chama ele de Dadá. Meu nome é Pode Davi, chamar de o nome do Dadá. meu pai é David, o nome do O meu apelido avô é Dadá. é Matheus. Não, é porque são três, entendeu? porque todos Aí têm o pra mesmo nome, diferenciar, Biscoito. cada um São chama três de uma forma. gerações de Davi. Já viu, hein? Não, mas é que no caso eu não conheço seu avô, então o Matheus então é fica à você. vontade. Gente, escuta mais tarde. Não, mas na minha família é bem isso mesmo. Meu pai é Fernando Luiz, meu tio. Meu avô Fernando Luiz. O sobrenome da família é Fernandes. Legal. Nossa, esse legal do Tem Davi poucos é Fernandes. caguei pro que você falou. Meu Deus do céu. Gente, por que a Ana não tá na aula? É porque assim, ela sempre fala no começo e some do nada. Cadê Não, Natália? mas hoje ela nem falou no tá. começo. A Clara, cadê a Clara? Ela não tá na Cara. reunião. Ah, você passou a matéria, Professor. bisteca. Ah, bistequinha. Estamos na aula 16 hoje, não é? Será que ela esqueceu? E ela Oi. só vai entrar meio-dia e 10? Talvez. Gente, vocês estão escutando a Maritaca gritando revoltada? Sim. Eu escutei. Gente, ela tá muito revolte. Ah, meu gato Enfim. pegou outro passarinho hoje, só que um passarinho enorme. Fica Coitado do bicho. Então é um passarão. do gato. A Cris colocou lá no grupo essa matéria já. Obrigada, bistequinha. Foi a Cris que não quis falar pra vocês. É, Hoje é eu tô aula no suspense. 16, eu terminei todos os exercícios da 15, é isso que eu queria ver. É que eu realmente não lembro. Eu faço Terminou assim, de sala assim, da atividade pra sala. Terminou tudo. É, né? Então, beleza. Tô checando. É, isso aí mesmo. Terminou e hoje eu sei que eu não tô errada. Ah. Ai. Bistequinha, você vai compartilhar o livro, né? Não, Ou você vai dar a calma. matéria primeiro? Porque eu perdi o livro. Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Ótimo. Parabéns, Bruna. Como que você fez essa proeza? Ai. Ele é muito fino. É. Ele deveria vir junto com a apostila. Não, professor, eu acho que você não terminou. Acho que você não fez É. isso. Não tô vendo aqui também, acho que não terminou, não. Eu também acho que não, mas enfim. Você fez até o 4, não foi, gente? É, então, aham. Então eu já vou lá, calma aí. Graças. Yeah. Instagram, se você puder pegar um pouco mais leve na sua prova. Mais leve do que eu já tô pegando? Rapaz, meu apelido aí é mais bisteca, meu apelido é lombo, de tão leve que tá, velho. Tirei toda a gordura das provas. Ai, Deus! Ai, Jesus. É Jesus mesmo. Jesus, Maria Nossa, José. professor, se você tá pegando leve, imagina se você estivesse pegando pesado. Não, ano passado eu pegava pesado, que vocês não viram. Vocês deram sorte.
Mentira, o pessoal do terceiro ano fala que a prova dele é mais fácil. Ei, Brincadeira. Ei, Desculpa, Bisteca. obrigado, viu? Depois eu te falo quem explanou. Depois eu falo. É. Mas isso é uma coisa boa. Na sua aula a gente ri e aprende. Viu? O seu lema é esse. Olha que coisa maravilhosa. Olha que legal, agora quem caiu foi eu. É legal mesmo. Ah, bem feito, bem feito. Viu? Bem Ficou feito. falando da Bruna, se Bem ferrou. feito, bem feito. Eu falei pra ela tomar cuidado pra não se machucar, só isso. Gente, ele tá Você fazendo se essa piadinha machucou? pra minha mãe inteira. Nossa, machucou, Davi? Quê? Não, Machucou? Ah, ainda que bem que pena. não. Você caiu em cima do Eu tomo passarinho? cuidado. Não, não. Ai, É em cima do Em gato. cima do gato. Ah, Yasmin tá sinistra aí, hein? a Yasmin tá na sua casa, por isso que ela viu? Tô. Olha pela janela, Davi. Aí. Tem cortina. Ah, tá. Mas eu tô Abre a cortina. olhando através. Abre a cortina. Caramba, você é um X-Men. Não, ela tem Aí problema mesmo. Nossa. Ai, Deus Ah, amado. Vai deixar a gente copiar esse negócio primeiro, né, Bisteca? Já não Vai, né? copiaram? Sério? Claro Não. que sim. Poxa, gente, colabora com a amiga, vai? Que amiga. Idiota. Ridículo. Eu tirei print. Agora que eu terminei, calma aí, ó. Tirei novamente. Vocês escutaram meu cachorro latindo? Meu cachorro tossindo, espirrando? Não, a sua casa não é igual Nossa a senhora, minha. mas ele no fez o zoológico. quê, Bruna? Ele espirrou, tossiu, latiu e fez o quê? As três coisas. Ah, tá, entendi. Seu cachorro precisa ir ao veterinário. Só, Aham, Tem. tá estranho que nem a dona. Ele é meio estranho que nem a dona. só acho. Ah, mas ele é gente boa. Ele sorri pras pessoas. Ah, tá. Diferente da dona. Rapaz, você pesado, Cara, Gente, o povo só esculacha os outros aqui, cruz, credo. não, mas a gente esculacha, mas a gente se adora, sabe? No fundo, o Davi me ama. Não ama, Davi? Até parece. Não ama ninguém. Davi ama as pessoas? Só o gato. Deve ser frio como uma pedra de gelo. Se ele tivesse Meu coração, Deus. ele iria amar, mas a gente não sabe, né, nesse ponto. Cara, o Davi tem coração, sim, cara. O Davi me ajuda. Então, mas ele ajuda porque ele quer nota. Exato. Brincadeira. Não! Eu tô zoando. Mentira, tadinho, tadinho. Ele nem precisa. Mentira, ele é cara. uma ótima pessoa, ele é uma ótima pessoa. Não é, gente? Não é uma ótima pessoa. Nossa, tem que ver, Aham. confirmar. Super. Eu confirmo, é uma ótima pessoa. É uma ótima Claro. pessoa. Eu sabe? também A gente falou. confirmo. Eu também confirmo. É, Bisteca, vai fazer um trabalho em grupo com ele pra você ver. Ele é uma ótima pessoa, tem Uma muita pessoa paciência maravilhosa. com o grupo. Ó, eu fiz tudo Cara certinho. Na minha cara. Um dia antes do É trabalho. uma Um foto. dia antes do trabalho. Um dia antes do trabalho. O quê? Do prazo de entrega. O Davi maratonando pra ver como é que Não ele julgo, devo fazer isso. Ótimo. também. Terminei pra editar só. Que trabalho Terminou vocês nada, fizeram? começou. Cara de pau. Sem entrar em maiores trabalho detalhes. De física. Ah, Mas ficou você ruim? pegou- Não, ficou ótimo, né? Aí você pegou Então não reclama. um Eu não amor tô dele, reclamando, né? tô falando as verdades da vida. Você pegou o principal amor da vida dele. Qual? A física. Ah, Gente, olha Obrigada. aqui. Ela também A ama frente física. 2 é trigonometria, a frente 3 é matemática básica. aham. Ah, tá. Só pra confirmar mesmo. É sim. Isso é do Wesley. Meu Deus do céu. Nossa, que momento pra sentir saudade do Wesley. Pois é. Eu tava pensando no negócio que eu tenho prova do curso no sábado. Eu falei, nossa, tem que começar essa prova do curso. Eu falei, nossa, Wesley.
Meu Deus. Do nada. Aleatória eu. Ai, gente. Oi. Oi. A Demi Ué, fez eu não 28 anos. A entendi. Demi, pra que a gente deu Ah, corda? tá, Ai, Jesus. entendi. Ai, meu Beleza, Deus. vamos lá, vou Deixa pra voltar depois. aqui. Vamos fazer o exercício. Já Eu disse que eu copiaram? tava copiando, considerando. Não, mas a outra lá eu já vou fazer pra outra, calma. Poxa. Essa daqui? Deixa eu tirar a print, aí você voltou lá, peraí. Agora você volta. Pode voltar. Obrigada. Tem certeza? Não, se você quiser ficar lá. Galera, vamos lá então. Cuidado, Ó. Bruna. Regra de 3. Tem dois tipos de regra de 3, né? Tem a regra de 3 simples e tem a regra de 3 composta. A regra de 3 simples é quando ela envolve duas variáveis, que a gente tem que, primeiro de tudo, determinar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? E a regra de 3 composta é quando você tem 3 ou mais grandezas variáveis, né? Que aí a gente também tem que fazer essa análise se elas são variáveis diretamente ou inversamente proporcional. Então, primeiro eu vou explicar para vocês a regra de 3 simples, que envolve duas incógnitas, né? Duas grandezas. Então, no caso aqui, no primeiro exemplo, ele diz assim: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Quais seriam aqui as nossas duas grandezas? Você Álcool, tem aqui, cana. isso, litros de álcool. Gente, eu vejo o cano, eu lembro da Bianca. E vocês? Nossa, eu vou falar isso para ela. Não, por causa que ela explicou uma doença que dava na cana, que tinha um E bichinho na quilos. cana, que um monte de gente morreu. Ah, tá. Pensei que Aí você eu estava sempre chamando ela de lembro. cachaceira. Aí eu nunca mais vou Aí eu nunca mais vou tomar suco de cana, que eu tenho medo agora. Entendi. Então, ó, você tem os litros de álcool. Desculpa o atraso, prof. Ô, Ana Clara, você está aqui? Onde você estava? Que bonito, hein? Estava na diretoria? Não, eu fui tomar um banho. Ah, Tempo de tomar banho, porque eu tenho muita coisa pra fazer agora à tarde. entendi. Tá bom, tá perdoado, viu? Muito obrigada. Lavou os pés direitinho? Lavei. Então, tá bom. Lavei Ó, meus pés. 500 litros de álcool são produzidos com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Aí ele quer saber quantos litros, o X vem aqui debaixo do 500, serão produzidos se eu aumentar a quantidade de quilos, que é 500, de 6.000 para 15.000 quilos. Então, pessoal, primeira coisa, vamos analisar as duas variáveis, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ó, o que está acontecendo com a cana-de-açúcar? Eu estou aumentando a quantidade de cana que eu vou usar. Se eu aumentar a quantidade de cana, eu vou produzir mais ou menos álcool? Mas... Mas, Eu vou produzir mais. Então, quando for assim, significa que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quanto Gente, não mais tem que inverter quilos de nada. cana-de-açúcar eu tenho, mais litros de álcool eu vou ter, certo? Então, o que você vai fazer? Você não vai precisar inverter, ó. A gente vai dividir 500 por X, assim como 6.000 por 15.000. Professor, Fala, quando meu amor. eu vou fazer essa conta, eu posso cortar o 0 do 6 e do 15, Pode. mas quando eu corto eles, eu tenho que cortar também do 500? Ou Não, você só vai cortar deles, ó. Esse zerinho vai com esse, tchuki, 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 tchuki. Então vai ficar 6 vezes x igual a 15 vezes 500. Então eu vou ter que o x, ele vai ser 15 vezes 500, que vai dar 7.500. 7.500 dividido por 6. Então, o x ele vai ser 7 dividido por 6. Oi?
1.250. Isso, de cabeça, 1.250 litros Litros, de né? álcool. Isso. Então, ó, Bisteca. essa daqui é uma regrinha de 3 simples, quando as grandezas são diretamente proporcionais. Fala, Isaac. Na nossa prova, vai cair juros? Meu amor, a gente vai vendo aqui, vai cair tudo que eu fizer com vocês durante essas aulas. Ah, é porque eu tenho um pouco de dúvida sobre juros. Sim, eu vou falar para vocês de juros simples e de juros Mas a gente compostos. ainda tá sofrendo nessa matéria aqui, ó, de regra de Não, eu 3. sei, Como porque eu já entra tô pensando composta, lá na a frente, sabe? a composta dá uma bugada na Sim, cabeça. a gente vai falar de juros. Calma. Beleza. Tudo a seu tempo. Alguma Exatamente. dúvida? O tempo olhando pra minha cara e falando, Não, assim, essa foi até que essa foi tranquila. maneira. Pode pôr uma dessa na prova. É porque a regra de 3 simples é muito mais fácil do que a composta, né? Aham, concordo. Vamos É, lembrar isso. composta é quando tem 3 ou Mas também é mais legal. grandezas. Uhum. Mas é Ô, interessante. Bistequinha, a prova de volta do Veste foi você que montou, né? Daquela início do ano. Foi? Foi, te perguntar. Ué, foi. eu fiquei sabendo que foi você. Foi. É, Esse é bom ou ruim? é bom. Não sei. É Você bom. conseguiu É. muito desconto? Não sei. Então foi ruim? Nada contra, nada contra. Então tá, vamos para a próxima. Já Ai, terminaram não, aí? é que aquela prova foi muito chata. É, desculpa. Eu não sei, a gente Foi tava muito indo pro burro NR naquela um dia época. depois, a gente tava nas nuvens, Não, a gente nem eu e a lembra da Bruna, a prova. gente teve muita Foi uma sorte. cagada, foi uma A cagada. nossa viagem do NR, a prova foi no sábado, a nossa viagem pro NR era no domingo. Ó, aí sim. Teve muita Aham. sorte, mas aquela prova Aí, não. tipo assim, a gente foi pra lá, saiu o resultado e a gente tava... Nossa, coitado do pessoal desse eu não ano, né? quis Acho que eles não vão olhar. ter NR, não. É, Na verdade, eu vi que um dó. vídeo como que tá o NR de O lá, NR cheio de reabriu, máscara, porém, Jesus. tá uma bosta. Nossa, bosta. que dó total. Que dó Eles total. colocaram um monte de tela De nas equipamento. mesas, assim. Uhum. Nossa, tipo, meu Deus, não. É melhor Nossa, não NR ir foi do tão que ir pra perfeito, ficar. meu Deus do céu. O nosso foi Coitado. tão perfeito, dá muita dó de quem vai esse ano. Dá bastante dó mesmo. Então vamos lá. O próximo exercício, o próximo exemplo. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Tipo Enem, né? Professor de redação lá, cada um tem uma quantidade de prova para corrigir, certo? Considerando a mesma proporção, ou seja, que os professores eles conseguem corrigir na mesma proporção, a mesma quantidade, né? Se aumenta 2, enfim. Quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, aqui, quais seriam as duas grandezas nossas? Professores e dias. Isso, tem os professores, que é a mão de obra, e quantos dias que eles levam para corrigir. Então, a primeira Isso também coisa... é juros simples? É a regra de Regra 3 de 3 simples. Regra de simples? 3 isso é. simples. Regra de 3 Ih, o simples Isaac é tá porque cismando com você juros. tem duas grandezas só. Grandezas. E quando você tem Tá. 3 ou mais, é composta, tá? Então, você tem aqui Uhum. 5 professores que eles levam Uhum. 12 dias para corrigir as provas, certo? Considerando a mesma Uhum. proporção, quantos dias levarão? Então, aqui, ó, o X em dias, quantos dias levarão 30 professores? Tudo bem? Para corrigir as provas. Aqui, até seria ideal ter colocado as mesmas provas. Galera, é sempre assim. Sempre que for mão de obra e dias para você trabalhar, para fazer um serviço, sempre vai ser duas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto mais mão de obra eu tenho, menos dias eu vou levar para fazer aquele serviço. Então, ó, quando você tem uma mão de obra, pode ser exercício, por exemplo, com pedreiro, pode ser exercício com encanador, enfim, tem esses exercícios que aparecem lá. 5 pedreiros levam 12 dias para construir uma casa. Se tiver 30 pedreiros, quantos dias que eles vão levar? Então, ó, sempre que você aumentar a mão de obra, a quantidade de dias vai diminuir. Então, mão de obra e dias, elas são inversamente proporcionais.
E aí, quando é Mister. inversamente proporcional, fala. No caso que você fala dias, é um prazo qualquer. Isso, é um prazo qualquer. Quando a gente tem aqui inversamente proporcional, você mantém uma razão e inverte a outra. Então, eu vou manter, por exemplo, 5 sobre 30 e vou trocar. E vou colocar x sobre 12. Então, eu vou fazer isso. Ó. Sempre na grandeza, quando tem duas grandezas que são inversamente, você sempre vai fazer isso. Você vai trocar. Então, vai ficar 30 vezes x, que costuma dar 30x, igual a 12 vezes 5, que vai dar 60. Então, o x ele vai ser 60 dividido por 30, que vai dar quanto? 2 dias. Então, ó, se eles aumentarem para 30 professores, então o número de dias vai diminuir bem. Então, eles vão corrigir todas as provas em 2 dias, certo? Então, sempre que for mão de obra, um exemplo aqui, né, com prazo para você entregar, essas variáveis, elas são inversamente proporcionais. Outras variáveis, como, por exemplo, que a gente usa no dia a dia, que são inversamente proporcionais, é velocidade com o tempo. Quanto maior for a velocidade, menos tempo a gente leva, tá bom? Mister, Oi. eu sempre tenho que inverter o prazo ou não? Isso não vai Não, importar. isso independe, porque você poderia ter feito assim também, ó. Você poderia ter invertido 30 sobre 5, aí você mantém do outro lado, 12 sobre x. O importante é você inverter de um lado e do outro manter. Manter o outro, né? Isso, olha lá, ó, daria da mesma coisa. Sim. Certo? Isso é importante a gente ressaltar mesmo. Sempre que for fazer a regrinha de 3, você mantém, se for inversamente, né? Quando as grandezas são inversamente proporcionais. Você mantém de um lado e inverte do outro. Show. Vou ver esse exercício que está faltando, que é da aula 15. Vou dar uma olhadinha nos exercícios da aula 16 para ver se ele já envolve a regra de 3 composta. Ai, Deus. Deixa eu beber uma água. Ao pior, sempre essa música na minha cabeça. Vamos lá. Não quero abrir documentos agora. Aula 15. Aí sim. Cinco. É esse daqui que eu não fiz, né? É. Qual é a página? Peraí. Página 35. Não, peraí. 33. Aquela lá. 33, isso mesmo. Page 33. 33. Certo? Inglês fluente. Eu fiz
Não fiz nada, né? Podemos? Ele diz Sim. assim, sabe-se que 18 máquinas impressoras imprimem certa quantidade de livros em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Olha aqui que belo exemplo de um probleminha de regra de 3 composta. Então, vou usar isso daqui como exemplo para explicar a regra de 3 composta. Certo? Então, 18 máquinas impressoras imprimem certa quantidade de livros em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se 1/3 das máquinas quebraram, quantas horas por dia levarão as demais para imprimirem o dobro da quantidade anterior de livros, trabalhando por 9 dias? Então, vamos com calma. Quais são as grandezas, quando a gente dá essa lida aí, que a gente identifica? As máquinas, os dias e as horas por dia. Isso. Você tem as máquinas, você tem os dias que elas ficam funcionando, e aí você tem aqui horas por dia de funcionamento. A primeira informação foi que 18 máquinas, elas imprimem certa quantidade de livros em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Aí, vamos lá, ó. Primeira informação importante. Se 1/3 das máquinas quebraram. Então, a primeira coisa, 1/3 de 18. Como é que a gente calcula? Lembra que no D, a matemática, ela é Divide pelas de vezes. baixo, multiplica pelas de Isso. cima? Não, o D na matemática é vezes. A gente vai fazer 1/3 vezes 18. Então, vai ser 18 dividido por 3. Isso daqui vai dar 6. Então, significa que 6 máquinas, elas estão quebradas. Ou seja, quantas máquinas sobraram? 12. Então, se eu tinha 18 máquinas, menos 6, vou fazer o serviço agora com 12. Então, aqui eu vou colocar, ó, 12. Então, eu tenho 12 máquinas. Vamos continuar lendo. Quantas horas por dia? Então, vamos ver aqui, ó. Horas por dia, que é o que ele quer saber. Levarão as demais para imprimirem, ó, o dobro da quantidade anterior de livros. Então, a gente tem livros aqui também. Que ele não disse, vamos chamar essa quantidade de Y. Mas isso para a gente não vai interferir, tá bom? Aí agora ele vai fazer o dobro, então vai ser 2Y, trabalhando por 9 dias. Certo, meus amores? Correto. Até aqui de boa? Mas, Vistega, ele não falou quanto que elas produzem. Então, mas você vai ver que não vai fazer diferença. É porque a proporção que interessa pra gente, Isaac. Porque você vai ver que na hora de montar, o Y vai cortar. Que a gente vai dividir Y por 2Y ou 2Y por Y. Então, o Y vai cortar. Entendi. Galera, quando for uma regra de 3 composta, a gente tem que pegar aqui a variável que a gente quer descobrir, que é o X, que é a hora por dia, e comparar ela com as outras, para ver se as outras, em relação a ela, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, ó, segue aqui a minha setinha. Quando a gente compara só a máquina, esquece o resto a gente vai manter constante, que seriam os mesmos dias e a mesma quantidade de livros. Vocês estão me entendendo? Quando eu comparar máquina com hora por dia, as outras duas variáveis, elas são constantes. Significa que a gente está comparando, pensando na mesma quantidade de dias
e na mesma quantidade de livros, tá ok? Mas eu tô vendo os dois números de máquina que eu tenho ali. Isso. Aí pensa Tanto só 18 nelas. quanto 12. Me ajuda. Tá. Se eu diminuo o número de máquinas, o que vai acontecer por horas por dia? Vamos lá, imagina que você tem um serviço para fazer. Quebrou lá, você tem 5 impressoras para fazer seu trabalho. Quebrou. Você tem menos impressora agora. Você vai precisar de mais horas por dia ou de menos horas por dia? Demais. Demais por dia. Então, você concorda que máquina, em relação a horas por dia, ela é inversamente proporcional? Aham. Vocês entenderam? Uhum. Mas eu tenho que fazer isso com todos? Isso, agora a gente vai fazer, ó, vou até mudar a cor agora. A gente vai pegar o dia e vai comparar com horas por dia. Lembrando que máquinas é o mesmo valor na comparação e livros também é o mesmo valor. Você sempre faz essa pergunta, ó. Para fazer o serviço em 10 dias, eu trabalhei, sempre se coloca na posição que vocês vão sempre acertar. Se coloca na posição, para fazer um serviço em 10 dias, você trabalhou 6 horas por dia. Se você pretende fazer isso em menos dias, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês vão precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Mais Trabalhar horas. mais horas por dia. Então, se eu diminuo o dia, eu tenho que aumentar a hora por dia. Então, também vai ser inversamente proporcional. E aí a quantidade não me importa A agora. quantidade a gente vai comparar também, porque aumentou a quantidade de livros lá. Sim. Então, você vai comparar também. Agora, ó, lembra você, sempre se coloca. Se você produz certa quantidade de livros em 6 horas por dia, para produzir mais, o dobro, você vai precisar de mais horas por dia ou menos? Mais horas. Então, é diretamente proporcional. Porque Professor, você cresce, pode falar de novo crescer. essa última? Olha lá, ó, você produz uma quantidade de livros em 6 horas por dia. Para produzir o dobro, Bruna, você vai precisar de mais horas por dia ou menos? Demais. Mas aí eu considerei a setinha do livro para cima também, porque tá dobrando a quantidade, tá aumentando a Isso. quantidade. Isso. Então, horas por dia também vai dobrar em relação ao livro, tá? Não que a resposta vai ser 12, mas em relação ao livro, a hora por dia tinha que dobrar, tá ok? Uhum. Aí, depois que você fez isso, agora é mel na chupeta. Ó, você vai fazer desse jeito. Aqui, a variável você vai deixar de um lado só. Seria 6 sobre x. Aonde está inverso, você vai inverter, e aonde está direto, você mantém. Então, aqui na máquina, você vai colocar 12 sobre 18. Vezes. Dias, você vai colocar 9 vezes 10. E livros, você vai colocar y sobre 2y. Porque é diretamente. Porque é né? diretamente. Inverter. Você só inverteu aonde está inverso. Uhum. Você vai colocar a variável de um lado e vai multiplicar as outras proporções, tá? As outras razões. Galera, vai cair, aí eu já volto. Eu não vou Peraí, falar mais nada, você não. só Oi. inverteu. Você inverteu todas menos a